Veja o que acontece quando Jesse Lee Peterson encurrala um ímã sobre a lei Sharia. Dê uma olhada. O Islã radical está fora de controle e não vai desaparecer tão cedo. Estou aqui com o imã Suhel Hassan Mullah. Ele é um imã muito conhecido na região de Los Angeles. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por nos receber, Os muçulmanos, incluindo você, amam cristãos e judeus? com certeza. Você vê cristãos e judeus como infiéis? Não, não necessariamente. Então nós não somos infiéis? Nós não usamos essa terminologia. Mas vocês aprendem que nós somos infiéis. Sim ou não? Não. Vocês não aprendem isso no Alcorão nem em nada do tipo? Não explicitamente da forma que você mencionou, absolutamente não. Mas isso está sendo ensinado. Não. Nós não somos influenciados. Jesse, essas não são perguntas de sim ou não. São perguntas que precisam ser analisadas e não para dar uma, sabe? Claro. E então, não te ensinam que cristãos e judeus são infiéis. Não, o Alcorão não diz isso. Nunca me ensinaram isso. Você quer saber se já fui ensinado? Quero dizer, o Alcorão ensina isso de alguma forma? Existem versículos que falam sobre pessoas que atribuem divindade a algo além de Deus. E o termo usado no Alcorão para essas pessoas é kafir. Kafir significa alguém que é um descrente. Em outras palavras, essa pessoa tem a verdadeira crença em seu coração, mas ela a encobriu, ela a mascarou. Eles sabem que Deus é um só, mas mesmo assim atribuíram parceiros e associaram outros a Deus. Isso se refere a cristãos e judeus? Podem ser cristãos e judeus. Referem-se a cristãos e judeus? Não. Não. Na verdade, os judeus, pelo que eu entendo, não têm isso. Entendimento de quem Deus é ou de quem Ele será. Você diz que eles não têm? Eles não têm. Em outras palavras, eles acreditam em um Deus como sendo puramente um só Deus. Você acredita na Sharia? Acreditamos que Deus quer que vivamos um certo estilo de vida e caminho, e isso está expresso no que se chama de Sharia, sim. Então você apoia a Sharia? Acredita em viver sob essa lei? Eu acredito que, para mim, na minha própria vida e na forma como quero, você sabe me conduzir sob a autoridade de Deus. Sim, a Sharia é importante para mim. Você acredita que muçulmanos deveriam ter permissão para entrar na América e estabelecer a Sharia, viver sob essa lei e não estarem sujeitos à Constituição? Em suas próprias vidas pessoais, assim como qualquer outra pessoa. Ou a lei do país? A lei do país, não. A lei do país, não. E quanto à Sharia, eles deveriam ter permissão para estabelecer isso neste país? Não. A Sharia, você precisa entender, é multifacetada, é um vasto corpo de leis. Então, há certos aspectos da Sharia nos quais um muçulmano tem o direito de acreditar e praticar. Por exemplo, eu rezo 5 vezes por dia, certo? É isso que minha fé ensina. E isso faz parte da Sharia. Não estamos falando sobre isso. Existe a Sharia, mas é isso que é a Sharia. E sobre a Sharia afirmar que mulheres não têm os mesmos direitos dos homens? Isso não é verdade. Se uma mulher cometer adultério, apedreje-a. Se alguém for homossexual, jogue-o do telhado ou algo assim, seja lá o que façam, que você não está sujeito à lei deste país. Esse tipo de... A lei Sharia, esteja ciente de quem? Você está falando sobre o criminal. Lei criminal, que é uma parte da Sharia. Isso deveria ser instituído na América? É isso que você está me perguntando? Certo, não, isso não deveria ser permitido na América, não. Os muçulmanos odeiam homossexuais? Os muçulmanos odeiam homossexuais? Não. A homossexualidade é má? Sim. É má. E o que deveria acontecer com um homossexual? O que deveria acontecer com um homossexual? Quando um muçulmano descobre que outro muçulmano é homossexual, o que deveria acontecer com essa pessoa? Eles deveriam, quer dizer, depende. Nós não abordamos pessoas na rua e pedimos para elas, você sabe. Certo, mas quando você descobre que eles são homossexuais e que são muçulmanos, se eu tivesse um amigo e descobrisse que ele era homossexual, eu conversaria com ele, teria um diálogo e diria: cara, você tem uma família que te criou como muçulmano. Bem, não você pessoalmente, mas o que a religião ensina sobre a homossexualidade? Que a homossexualidade é um pecado. E o que deveria acontecer com o homossexual de acordo com a religião? O que deveria acontecer com o homossexual? Que eles deveriam retificar seu estilo de vida e vivê-lo de uma forma que esteja de acordo com o que Deus quer para eles. E se eles não fizerem isso, o que deveria acontecer? Se eles não fizerem isso,
Essa é a vida privada deles, sobre a qual nem eu nem o Estado temos qualquer autoridade. O Alcorão orienta que eles devem ser punidos de alguma maneira? O Alcorão ensina que o povo de Ló foi punido por cometer atos homossexuais. Não há nenhuma referência explícita no Alcorão que nos diga como devemos tratar as pessoas que praticam a homossexualidade. E assim também está correto. Então, deixe-me. Então, Alcorão. O Alcorão ensina que os homossexuais devem ser punidos, sim ou não? Não. Por que tantos homossexuais são punidos em países muçulmanos? É uma boa pergunta. Alguns são até jogados de telhados. Mesmo que um homem ou mulher seja estuprado por um homossexual, essa pessoa também deve ser morta. Por que ensinam isso se não estão ajustados? Primeiro, eu não sou. Eu não sei se concordo totalmente com você em relação ao que você está afirmando como suposto fato. Em segundo lugar, governos ou pessoas, ou até mesmo muçulmanos que fazem certas coisas, não significa que eles estão agindo de acordo com o que o Islã ensina. Me diga, o que o Alcorão diz que deve acontecer com um homem homossexual ou uma mulher, uma lésbica ou não? O que deve acontecer com eles se eles não mudarem? O que deve acontecer com eles, não há menção sobre isso. Sem punição, sem nada. Não tem, não. Mas se eu puder te mostrar isso, você ainda vai negar ou o quê? Eu não estou negando nada. Eu estou te respondendo. Estou respondendo à pergunta que você está fazendo. Então o Alcorão não diz o que deve acontecer com um homossexual? O Alcorão não tem nenhuma ordem ou diretiva explícita. O que ele diz sobre esse estilo de vida? Eu acabei de te dizer. Sobre o povo de Ló e suas práticas sexuais perversas e malignas. Não estamos falando de Ló, mas do presente. É isso que eu estou dizendo. As mesmas regras que se aplicavam aos dias de Ló se aplicam hoje. Em relação à homossexualidade. Homossexualidade é um pecado, absolutamente. Então as mesmas regras se aplicam. Quando você diz as mesmas regras, o que você quer dizer com isso? Seja qual for a punição que era naquela época, mas ainda é a mesma hoje? A punição naquela época vinha de Deus, não vinha das mãos do homem. Mas essa é a mesma punição hoje? Se você pergunta se temos a mesma autoridade de Deus, absolutamente não. Terrorismo do Islã radical, terrorismo. O que você acha disso? Terrorismo do Islã radical. Em primeiro lugar, eu me sinto muito desconfortável com a terminologia Islã radical. Você não chamaria de terrorismo do Islã radical? Não. Nós queremos chamar grupos como o ISIS, por exemplo, de culto à morte. Mas por que não chamar isso pelo que realmente é? Porque não é isso de fato. Mas é assim que eles se identificam. É basicamente isso. Está correto. É assim que eles se identificam. Mas não é nisso que a comunidade mundial de muçulmanos acredita. Nem sancionamos, nem reconhecemos isso como tendo qualquer relação com a nossa fé. Mas eles fazem isso com base no que aprenderam dentro desse contexto. E eles não estão fazendo isso com base nos ensinamentos do Islã. Não estão. De onde eles tiram essa ideia de decapitar e matar homossexuais e matar os infiéis? De uma visão muito rígida. Não é um Islã radical, é uma compreensão muito perversa do Islã. Não há uma quantidade massiva de homens e mulheres muçulmanos se reunindo, protestando e aparecendo na mídia para mostrar que esse aspecto do Islã é maligno e que eles não concordam com isso. Por que não vemos isso? Porque isso é algo que, em primeiro lugar, a liderança muçulmana faz dia e noite, é só o que fazemos, condenar atos de violência a ponto de se tornar cansativo, a ponto de ficarmos exaustos de apenas condenar o que vemos acontecendo nas notícias. Existe um manifesto muito detalhado que foi escrito. Chama-se Uma Carta Aberta a Bagdade. Você pode procurar no Google, lettertobaghdad.com. É o principal corpo de estudiosos muçulmanos do mundo todo. Centenas deles assinaram esse manifesto que refutou teologicamente. Mas a maioria de nós não sabe disso. Estou te contando agora. Não nos deixa confortáveis em estar perto de muçulmanos. Por que não vemos muçulmanos protestando publicamente? Porque você quer que a gente vá para as ruas e diga que somos contra essas coisas? Sim. Por que você não faz isso? Por que não vemos isso? Como assim? Só sair e dizer, ei, parem de matar? Não entendo.
Só mostrar aos americanos que a gente não concorda com isso. Isso não é o Islã. É isso que fazemos. Isso faria os americanos comuns se sentirem mais à vontade perto de muçulmanos. E eu entendo. Se vocês estiverem lá fora em grande número demonstrando que não concordam com isso. Se os muçulmanos amam a liberdade, por que quando eles se mudam para lugares na Europa, na França e em outros lugares, certo? Primeiro, eles atacam as pessoas livres. Eles já tiveram todo tipo de atentado islâmico. A primeira coisa que eles fazem. Cara, Existem milhões de pessoas, milhões de muçulmanos que vivem na Europa. Se fosse como você estava dizendo, não haveria mais humanidade. Existem alguns loucos e radicais por aí fazendo coisas absolutamente impensáveis? Sim. Essas pessoas fazem isso porque nossa fé ensina? Claro que não. Ótimas perguntas do Jesse Lee Peterson, que permanece calmo e questiona claramente no que ele acredita. Quando as pessoas mostram quem são, devemos acreditar nelas. Primeiramente, o imame completamente. Se contradiz primeiro dizendo que judeus, cristãos e infiéis, ele não sabe nada sobre isso. E logo em seguida diz que a lei Sharia é muito querida para ele. E ele, sabe, ele pratica a lei Sharia. E a lei Sharia declara claramente, sabe, ataque os infiéis onde você os encontrar. Sabe, há 1 milhão de versículos diferentes que você pode citar. Basicamente insinuando que os infiéis são uma classe inferior de pessoas e que eles precisam ser subjugados, pagar a jizya ou até mesmo serem mortos. E, à primeira vista, ele perde o argumento. E Jesse Lee Peterson é, obviamente, um apresentador não muito sério, mas aqui ele realmente faz um ótimo trabalho. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.